Por trás de cada fortuna silenciosa, há uma história não contada. Uma construção invisível que começa muito antes do dinheiro aparecer. Porque a verdadeira riqueza não começa no banco. Começa na mente. E o que separa quem enriquece. Em silêncio daqueles que vivem tentando é justamente isso. Uma decisão solitária. Uma convicção inabalável. Uma crença profunda de que é possível. Não se trata de motivação passageira, nem de empolgação de início de ano. Trata-se de uma reprogramação profunda. Você olha para a sua vida como ela é e decide que não vai mais ser assim. Você para de dar desculpas, de apontar culpados, de esperar o cenário ideal, porque entende que o poder de criar uma nova vida está no agora. E é nesse momento que nasce o verdadeiro construtor. Alguém que não precisa de aplauso, de audiência, de validação. Precisa apenas de clareza, direção e um motivo grande o bastante para seguir, mesmo quando tudo diz para parar. É aqui que começa o próximo nível. E se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Você está sendo chamado para assumir o controle. E a partir de agora, tudo vai mudar. Você não precisa da permissão de ninguém para prosperar. Não. Precisa ser escolhido por um guru, nem fazer parte de um grupo secreto. Precisa apenas escolher a si mesmo, com toda a força, com toda a responsabilidade, com toda a consciência de que nada será fácil, mas tudo será possível. O erro da maioria é achar que a riqueza se constrói com uma ação extraordinária, que precisa de uma virada mágica, um evento marcante, uma oportunidade rara. Mas os verdadeiros ricos, os que constroem impérios silenciosamente, entendem. A chave está no ordinário feito com excelência, naquela hora do dia em que ninguém está vendo, mas você está estudando. Naquele momento em que todos estão distraídos, mas você está plantando, é sobre decidir ser constante onde todos são intensos e voláteis, sobre manter o foco quando os outros pulam de ideia em ideia, sobre repetir o que funciona, até que vire patrimônio, porque a riqueza não é fruto da genialidade, é filha da consistência, e essa consistência só nasce quando você entende que merece mais. Quando para de se sabotar com crenças antigas e passa a operar com a mentalidade de quem já pertence ao próximo nível. Você vai perceber que o mundo responde de maneira diferente quando você muda internamente. As pessoas ao seu redor vão estranhar. Algumas vão se afastar. Outras vão tentar te puxar de volta para o antigo padrão, porque a sua mudança escancara a zona de conforto delas. Mas você não pode mais voltar, porque agora você viu, você sentiu. Você sabe que existe um outro patamar, uma outra vida possível, e que ela começa com você, não com o governo, não com a economia, não com sorte. Começa com a forma como você se enxerga, se posiciona e decide agir. É por isso que, a partir de agora, você não vai mais negociar com a escassez. Não, vai mais aceitar o mínimo. Não vai mais viver pedindo permissão para prosperar. Vai tomar o controle da sua narrativa, criar um novo ciclo e vai, dia após dia, construir a base sólida que sustenta qualquer fortuna, uma mente rica, uma identidade poderosa e uma direção inabalável, porque o dinheiro sempre vem, mas ele só permanece onde existe estrutura. Que essa estrutura começa com a organização da sua energia, do seu tempo, da sua atenção. Tudo o que você foca, expande. E se você está gastando horas por dia em distrações, comparações, conteúdos vazios, está programando sua mente para a pobreza. A partir de hoje, você vai blindar seu ambiente, vai escolher com quem anda, o que consome, onde investe sua energia. Vai acordar mais cedo, dormir com propósito, agir com intenção, porque sabe, cada pequena escolha constrói ou destrói sua liberdade. Não se trata de virar um robô, nem de viver em sacrifício. Trata-se de assumir responsabilidade total pela sua trajetória, de entender que ninguém virá te salvar, que o sucesso não é sorte, que a prosperidade é consequência, e quando você entende isso, você para de correr atrás do dinheiro
e começa a construir a pessoa que atrai dinheiro naturalmente. Uma pessoa disciplinada, estratégica, magnética, que emite valor, que gera confiança, que entrega excelência. E esse tipo de pessoa nunca falta oportunidade, porque se torna a própria fonte. Se esse conteúdo está abrindo sua mente e te entregando o que ninguém nunca te disse sobre prosperidade, então faça a sua parte nesse movimento. Se inscreva no canal Se Permita Ser Rico, dê seu like e ative o sininho. Isso aqui não é entretenimento, é reprogramação. E se você está pronto para o próximo nível, eu te convido a seguir assistindo, comentando e aplicando. Aqui, cada palavra é uma chave. E se você usar direito, elas vão abrir portas que antes pareciam trancadas. Continue com a gente. Ainda tem muito mais por vir. Você não enriquece quando o dinheiro chega. Você enriquece quando para de pensar como quem não tem. Essa é a primeira verdade que separa o sonhador do realizador. A mente rica é, antes de tudo, um sistema operacional. E quem opera com um sistema quebrado, mesmo que receba uma fortuna, inevitavelmente vai perder. A prova está em cada ganhador de loteria que voltou à falência, em cada empresário que herdou milhões e perdeu tudo em poucos anos, em cada talento que conquistou fama e se autodestruiu. Riqueza não é um acontecimento, é um código mental que precisa ser instalado. E esse código começa por um rompimento radical, deixar de pensar como quem busca sobrevivência e começar a agir como quem constrói legado. Não é sobre ter dinheiro, é sobre pensar com estrutura, porque o dinheiro sozinho é frágil. Mas a mentalidade certa transforma qualquer oportunidade, qualquer recurso mínimo, em algo exponencial. A grande virada não é quando você ganha mais, é quando você decide que não vai mais operar com os mesmos pensamentos de antes. Esse é o ponto em que a riqueza real começa. Não na conta bancária, mas no cérebro, no coração, no espírito. A mente que verdadeiramente cria riqueza não é a que busca atalhos, é a que constrói fundamentos. Ela entende que prosperidade não se sustenta em euforia, mas em estrutura interna. E estrutura se constrói no silêncio, no invisível, no íntimo. É quando você diz não à distração para dizer sim à sua missão. Quando você desliga o ruído do mundo para ouvir a direção da sua própria consciência, a mente rica é estratégica. Ela enxerga possibilidades onde a maioria vê limites. Ela não pergunta, por que comigo? Ela pergunta, como posso usar isso a meu favor? Não se trata de positividade tóxica, mas de consciência ativa. Uma consciência que se recusa a viver no piloto automático e que assume o protagonismo da própria história. A verdade, você não foi ensinado a pensar assim. Pelo contrário, foi treinado para seguir um padrão de mediocridade, para aceitar pouco, para não questionar, mas aqui, neste exato momento, esse padrão está sendo quebrado. E cada linha que você ouve agora é uma nova linha de código sendo instalada na sua mente. A mente rica tem disciplina emocional. Ela entende que o jogo da riqueza não é vencido por quem sente mais, mas por quem decide melhor. Ela não se ilude com promessas fáceis, nem se abala com pequenos fracassos. Ela observa, aprende, recalibra e, acima de tudo, ela se recusa a negociar com a velha identidade, porque sabe, não existe nova vida com velhas crenças. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Sua linguagem precisa mudar, seus pensamentos precisam evoluir, suas reações precisam ser elevadas. Isso é reprogramação de identidade. E sem isso, não há prosperidade duradoura. O que existe é apenas altos e baixos, ciclos de autossabotagem e um eterno retorno ao ponto de partida. A mente rica se torna milionária antes de ver o primeiro milhão, porque ela opera com decisões de longo prazo. Ela se pergunta, isso me aproxima ou me afasta da minha visão? E então escolhe com consciência, todos os dias, sem exceção. Mas o que a maioria faz? Age conforme a emoção do momento. Se empolga num dia, se sabota no outro, se motiva na segunda, desiste na sexta. Essa é a mente pobre, movida por picos emocionais.
paralisada por microfracassos. Ela não tem visão, só tem urgência. Ela não planeja, apenas reage, e cada reação impulsiva afasta o construtor da rota. É por isso que a riqueza exige mais do que inteligência. Exige maturidade, exige autocontrole, exige a capacidade de continuar agindo estrategicamente, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Porque a diferença entre quem enriquece e quem repete a escassez está justamente aí, no comando interno, na soberania sobre si, e isso é treinável. Começa quando você se recusa a repetir frases herdadas, medos aprendidos, comportamentos condicionados. Começa quando você diz: eu estou escrevendo meu próprio roteiro, e neste roteiro, eu sou o protagonista da transformação. E nesse ponto, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a ver o mundo de outra forma. As oportunidades que antes eram invisíveis se revelam. As conexões certas surgem, as ideias fluem, porque você mudou a frequência. E o universo responde à frequência com precisão matemática, não porque é mágico, mas porque ao mudar seu estado interno, você muda também suas decisões externas. E decisões moldam destinos. Isso não é discurso motivacional, é neurociência, é física quântica, é estratégia comportamental. A prosperidade não é aleatória. Ela é o somatório de microações alinhadas a uma identidade fortalecida. E essa identidade não nasce do nada. Ela é cultivada, com disciplina, com intenção, com direção. A mente rica sabe para onde está indo. E é por isso que ela chega. Não importa o tempo, não importam os obstáculos, porque quem tem clareza de propósito não se perde nos desvios, ele ajusta a rota e continua, sempre. Você está, neste exato momento, instalando esse novo sistema dentro de você. E não se trata apenas de entender com a razão, mas de absorver com o espírito, de sentir com o corpo, de aplicar com consistência, porque esse é o segredo que ninguém te contou. A mente que você cultiva determina a realidade que você vive, e se a sua mente se tornar rica em visão, em fé, em foco, em estratégia, tudo ao seu redor começará a se moldar a essa nova identidade. Esse é o verdadeiro poder, e ele não depende de ninguém além de você. Então respire fundo agora. Feche os olhos por 3 segundos e diga em voz firme: eu sou o arquiteto da minha prosperidade. Escreva isso nos comentários. Declare isso em voz alta, porque é nesse ato que a transformação se inicia de verdade. E o que antes era apenas uma possibilidade, agora é um caminho. E você já começou a trilhá-lo. Imagine-se cruzando um deserto. O sol é impiedoso. O calor seca sua boca. Cada passo parece mais difícil que o anterior. Você não vê nada no horizonte, apenas areia e mais areia. Agora, imagine que, apesar de tudo isso, você continua. Você se recusa a parar, e lá na frente, algo muda. Primeiro, uma brisa. Depois, uma sombra. E então, de repente, um oásis aparece. Mas aqui está. A verdade que ninguém te conta. A maioria das pessoas desiste 5 minutos antes do oásis, porque o deserto da transformação é cruel. Ele cobra resistência, antes de entregar resultados. E esse é o momento onde você está agora. O ponto exato em que a maioria larga tudo, em que muitos dizem: isso é difícil demais, isso não é para mim, talvez eu deva me contentar com menos. Mas você está ouvindo isso, e se está aqui é porque existe algo em você que se recusa a ser comum. E é esse algo que precisa crescer, precisa dominar, precisa guiar, porque a jornada da riqueza não premia quem começa com mais vantagens, ela recompensa quem persiste com mais consistência. Então entenda, você está mais perto do que imagina, mas só vai descobrir isso se continuar. Porque a verdade mais brutal sobre quem prospera é simples: são aqueles que não param, nunca, nem por um segundo. E aqui começa a virada silenciosa, aquela que ninguém aplaude, que não sai nas redes, mas que muda tudo. Porque prosperidade real não grita. Ela se constrói no íntimo,
Enquanto o mundo olha para fora, para o que brilha, para o que vende, para o que impressiona, os verdadeiros construtores olham para dentro. Eles percebem que todo império começa no invisível. Não com grandes decisões, mas com minúsculas convicções, que vão se acumulando dia após dia, como um tijolo que sozinho parece irrelevante, mas quando somado a milhares de outros, ergue uma estrutura que ninguém mais pode ignorar. Essa é a diferença entre quem espera pela sorte e quem constrói sua própria inevitabilidade. Você não precisa de sorte, precisa de estrutura, e estrutura começa com direção, com propósito, com um porquê que resiste às distrações. Esse porquê é o que te segura quando o cansaço bate, quando a dúvida chega, quando a comparação tenta te diminuir. A riqueza não é para quem deseja, é para quem decide. E todo dia você está diante dessa decisão: continuar ou ceder, crescer ou recuar, moldar-se ou conformar-se. E a cada escolha silenciosa, você está dizendo ao universo o que está construindo: um destino grandioso, ou uma repetição do passado. Não existe neutralidade nesse jogo. Ou você avança, ou é arrastado. Então diga a si mesmo agora: hoje eu avanço. Porque mesmo que ninguém veja, você saberá. E isso basta. E quando você começa a avançar em silêncio, uma mudança invisível acontece. A sua presença começa a comunicar algo novo. Você já reparou como algumas pessoas entram num ambiente e, sem dizer uma palavra, são notadas? Isso não é acaso. É densidade energética. É consistência interna transbordando pela postura, pelo olhar, pela respiração. A riqueza não é apenas uma realidade bancária. Ela é uma presença, uma vibração que diz: eu sei quem sou, sei para onde vou, e nada me detém. Isso não se compra, se constrói, e você está construindo agora, a cada reflexão, a cada decisão, a cada recusa ao velho eu. E é aqui que o jogo muda de verdade. Quando você para de esperar a aprovação do mundo e começa a viver como alguém que já se aprovou, que já decidiu, que já se reconhece como digno de prosperar, porque a maior trava da riqueza nunca foi o mercado, nem o governo, nem as circunstâncias. Sempre foi a dúvida interna, o conflito entre o que você quer e o que acredita merecer, entre o que sonha e o que permite. Quando esse conflito acaba, a expansão começa, e o mundo que antes parecia hostil começa a te responder com novas conexões, ideias, soluções, caminhos. Não porque ele mudou, mas porque você mudou, você se tornou alguém pronto. E o universo recompensa os prontos, sempre. E é nesse ponto que a verdadeira transformação se consolida, quando sua identidade começa a emitir sinais diferentes, não mais os sinais da dúvida, da hesitação, do será que posso, mas os sinais da certeza silenciosa, do eu já estou em movimento. A vida, como um radar sensível, capta o seu novo padrão e responde: oportunidades surgem. Não porque você passou a correr atrás de tudo, mas porque passou a atrair o que está em sintonia com a sua nova vibração. Pessoas que antes pareciam inalcançáveis começam a te notar. Portas que estavam trancadas se destrancam, mas tudo isso é consequência, nunca o objetivo, porque o objetivo real, desde o início, foi você, sua reestruturação interna, seu redespertar, seu reencontro com a própria força. A riqueza não é o fim, é o reflexo. É o espelho que confirma a obra silenciosa feita dentro de você. E quanto mais você se alinha com esse novo eu, mais fluida a vida se torna. Não que os desafios desapareçam, mas agora você não se sabota mais, você não se diminui, você não negocia sua grandeza por conforto momentâneo. Você sabe quem é, e por isso, age diferente, escolhe diferente, exige diferente, porque agora você se permite ser rico. E isso ninguém pode te tirar.